Fala galera bacana! Bom, dando sequência aqui à nossa aula de Affinity Design, hoje eu vou explicar para vocês um pouco aí sobre ferramentas, né? Já que na aula anterior falamos aí sobre a manipulação do estúdio, da aparência da sua tela aí do Affinity, e agora nós falamos também sobre a criação de um novo documento e como salvar uma pré-definição. Nesta aula nós vamos aí pular para a parte de ferramentas. Então, para termos acesso aqui à nossa barra de ferramentas, é necessário criarmos um novo documento. Para isso você pode utilizar o menu Arquivo, Novo ou a tecla de atalho Ctrl N. Então eu vou clicar aqui sobre essa opção, já aparece aqui para a gente a janela de como criar um novo documento, das definições, né? Vou dar um OK, porque nós já vamos utilizar aqui a pré-definição que nós salvamos aqui do feed. Então clicando aqui vai aparecer para a gente o documento e automaticamente a barra de ferramentas já fica ativa aqui em nosso programa. Nós temos aqui a primeira ferramenta, que é a ferramenta Mover. Você acessa ela com a tecla V. É chamada também de ferramenta Seleção em outros programas. Então ela tem basicamente as mesmas funções das outras ferramentas Seleções, tanto do Corel quanto do Photoshop, Illustrator e os demais programas, certo? Eu vou fazer esse comparativo para que você possa se assimilar aí às ferramentas dos outros programas, tá bom? Então, vamos aqui criar um objeto em nossa área de trabalho para ver a funcionalidade da ferramenta Mover. Vou clicar aqui sobre o objeto retângulo e vou criar um retângulo aqui sobre a nossa área de trabalho. Criando aqui, ele aparece para a gente aqui no painel de camadas como nome retângulo. Então nós temos aqui a nossa ferramenta retângulo com o nome retângulo e a visualização da miniatura representando aqui o nosso retângulo. Vamos agora colocar uma cor sobre esse retângulo e vamos ver o que a ferramenta Mover faz. Nada mais do que mover, selecionar, redimensionar e também rotacionar o seu arquivo. Beleza, vou criar aqui dois arquivos e você pode ver que com essa ferramenta ela te permite selecionar ambos os objetos. Ou você pode pressionar Shift e selecionar os dois objetos, certo? Você também pode clicar e arrastar e ela também vai fazer a seleção desses objetos para você. Você pode tanto escolher entre selecionar um objeto arrastando, quanto selecionar os dois objetos, ou se tivéssemos mais objetos na área de trabalho, você ia ter uma seleção aí de vários objetos, certo? Então essa ferramenta você pode selecionar os objetos, você pode aqui rotacionar os objetos clicando em uma das alças, tanto na alça lateral quanto na alça aqui do topo, né, que é específica para você rotacionar. Você pode também redimensionar aqui o seu objeto, certo? Então essa é a função da ferramenta Mover que você acessa com a tecla V do seu teclado. Então vou aqui passar para a próxima ferramenta, que no caso seria a ferramenta Prancheta, mas nós vamos pular essa opção porque eu quero falar dela mais à frente para que você possa entender como funciona a prancheta. Não cabe você entender agora no momento a funcionalidade da ferramenta Prancheta se lá na frente, se aqui no início você não tem uma base para a utilização da prancheta. Para você que vem do Illustrator ou do Photoshop e já teve contato com a prancheta lá dentro, funciona basicamente da mesma forma. Mas vamos falar disso no futuro. Agora nós vamos falar da ferramenta Nós. Então, clicando aqui na ferramenta Nó ou acessando essa ferramenta, simplesmente apertando a tecla A do seu teclado, você vai ter aqui as propriedades da ferramenta a partir do momento que esse objeto estiver preparado para receber a ação desta ferramenta, certo? Como assim, Ricardo? Preparado? Ela não tem ação sobre alças de rotação. O que nós temos nesse objeto são alças de rotação, porque ele veio de origem já com as alças de rotação por ser um objeto. Nós precisamos converter esse objeto em curvas, porque para essa ferramenta agir, como o próprio nome já diz, ela precisa de nós para poder manipular. Então, nós vamos converter isso em curvas, que vai gerar para a gente os nós para trabalharmos com essa ferramenta. Existem três formas, pelo menos, de você converter esse objeto em curvas. A primeira que é, na própria barra de propriedades da ferramenta, você já tem aqui converter em curvas, dizendo, olha, eu realmente preciso que você converta esse objeto em curvas, porque senão eu não consigo trabalhar com ele.
Clicando sobre essa opção, você vê aqui que já houve uma mudança e automaticamente no painel de camadas você tem aqui agora o nome curvas, né? Mudou de retângulo para curvas. Você pode agora facilmente manipular os nós. Tá vendo aqui? Então você pode estar manipulando os nós. Você também pode clicar com o botão direito, né? Sobre esse objeto e está escolhendo aqui converter em curvas ou simplesmente dando um Ctrl Enter caso você esteja utilizando o Windows. Se você estiver utilizando o Mac, você vai apertar Ctrl Return, que no caso seria, eu acho que o mesmo Enter aí do Windows, né? Então aqui é para quem usa Mac, usa esses programas, aplicativos aí, aparelhos do iOS, né? Então vamos aqui pular. Clicando nessa opção, você também tem os nós. Bom, agora como a ferramenta atua sobre esse objeto? Você pode arrastar o nó para a posição que você quiser. Você pode aqui deletar o nó selecionado, como também você pode criar um nó simplesmente clicando na linha, certo? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, clicar aqui, eu vou adicionar um nó. Se eu quiser deletar, eu vou ter que selecionar o nó, ele vai ficar azul e eu vou poder deletar. Todo nó criado, ele vem como linha, né? Ou você pode converter ele para um nó em curvas, né? Ou suavizar ele. Então, eu vou explicar isso para você já já. Antes, deixa eu explicar como você pode aqui estar fazendo com esses nós, adicionando ou excluindo os nós. Para adicionar, você clica uma vez. Para deletar, você seleciona os nós que você quer deletar. Você pode clicar e arrastar e apertar a tecla Del ou Delete aí do seu teclado, beleza? Você pode também vir aqui na linha, sem clicar e soltar, você clica, segura e arrasta, você vai estar fazendo aqui um nó, ó, você vai estar fazendo aqui uma curva bem suave, mantendo esses nós aqui como um nó em linhas, tá bom? Então esse nó não foi convertido, tá certo? Você pode também adicionar aqui os nós e pode aqui fazer o seguinte, ó. Você vai pressionar a tecla Alt e você vai poder fazer seleção livre. Então você vai poder aqui com a tecla Alt fazer seleções livres aí dos nós. Então você seleciona apenas os nós desejados aí que você quer converter, né? Você pode também selecionar todos os nós aqui e pode converter eles em curvas, suavizar esses nós. Então vou explicar para vocês como isso aqui funciona agora. Vou selecionar os nós e vou deletar esses nós. Observe uma coisa, esse nó que está aqui criado no centro, eu vou puxar ele para baixo, ele está com um quadradinho como se fosse uma alça para você redimensionar. Só que a partir do momento que eu clico nesse nó e que eu venho aqui e converto esse nó em curvas, automaticamente ele muda para uma bolinha, dizendo, olha, eu agora estou em curvas. Você consegue identificar facilmente esses nós aqui por esses botões, né, que ele gera. Quando você suaviza esse nó, ele gera para você, ó, no caso aqui, ele gera para você um ícone. Só que nesse caso aqui, deixa eu clicar aqui para você um nó em linhas. Opa! Deixa eu voltar aqui com Ctrl Z. Ó, isso. Você pode aqui pegar a ferramenta, tá? E você pode aqui converter ele aqui em curva. Se você criar um outro aqui, você pode, ele já vai, no caso, quando ele está no meio aqui, ó, você criou ele no meio, ele já vai vir em curvas porque tem uma curva adiante dele. Se eu tivesse aqui um nó em linhas e outro nó em linhas, olha aqui, ó, ele automaticamente vai entender, pô, eu preciso colocar aqui um nó em linhas para que a minha linha permaneça reta, certo? A partir do momento que eu tenho aqui essa opção aqui, convertidas em curvas, o nó que eu adicionar aqui, ele vai vir em curvas, para facilitar aqui a manipulação da minha curva, certo? Sempre que eu tiver um nó assim também bem forçado, eu posso estar convertendo esse nó aqui, ó, para suavizar o nó. Então ele vai suavizar para mim, ó, um nó que está bem aberto, ele vai vir e vai suavizar para mim. Então veja que agora ele mudou o ícone para uma bolinha no meio, dizendo assim, ó, vou dar um zoom aqui para você observar, ó, dizendo eu sou um nó suavizado, beleza? Só que as opções lá em cima, se você reparar, elas não estão exatamente com os nomes que eu estou falando. Por que eu estou utilizando aqui esta expressão?
nó em linhas, suavizar, nó em curvas, para você memorizar mais facilmente, né? Os nomes que estão inseridos aqui nessas opções são nomes distintos. Nomes, por exemplo, que você vai custar a memorizar. Por exemplo, um nó nítido, um nó suavizar, um nó inteligente. Então, isso pode gerar um pouco mais de confusão. É melhor você entender que linha é algo reto, é melhor você entender que em curvas é algo que realmente faz uma curva e que um nó suave é um nó que vai suavizar a borda para você. Então isso vai facilitar o seu entendimento, dando uma melhor compreensão aqui da opção, beleza? Então, dando sequência aqui à nossa aula, nós temos aqui outras ações. Veja aqui que temos outras ações. Se eu crio um nó aqui e falo, cara, eu queria tanto cortar isso aqui no meio, como eu faço? Você pode vir aqui e clicar na opção quebrar curvas. Então, automaticamente, ele gera uma caixinha branca e vermelha dizendo, opa, eu quebrei esse nó. Então, ó, eu não tenho aqui uma linha. Só que eu posso também, se eu tiver uma curva fechada, aberta, eu posso fechar, clicando nessa opção fechar curvas. Isso funciona quando você trabalha com a ferramenta caneta, por exemplo, e você cria aqui algumas linhas e você termina aqui e você depois decide, pô, eu queria muito fechar essa curva. Então o que eu faço? Eu clico na opção fechar curva e automaticamente ela fecha para mim essa curva, tá certo? O programa, como padrão, ele preenche para você toda a curva aberta. Não é como, por exemplo, lá no Corel, que você precisa ir lá e marcar a opção. Não, aqui não. Você pode já preencher a curva aberta. Beleza? Então, muito fácil, né? Muito fácil. E se você prestar atenção, quando eu pego a ferramenta seleção, ele cria para mim as alças de rotação. Só que não na posição da curva que eu adicionei, né? Então ele não vai fazer para mim essas alças aqui. Ele vai sempre pregar para mim um limite, o que é muito importante para alinhamento, para redimensionamento. Então essas alças de limites são extremamente importantes aqui dentro desse conceito que nós temos aqui, que é vazado, né? Ele vai completar para você entender onde é que você vai fazer isso. E aqui nós temos outras opções, como suavizar, né? Que você pode criar uma curva mais suavizada. Você tem aqui, por exemplo, unir os nós. Caso você tenha uma curva aberta e você coloca os nós ali um em cima do outro, você pode unir, né? Você tem aqui várias opções, embora o programa já traz consigo a união dos nós automáticos. Se você colocar um em cima do outro, automaticamente ele vai fechar isso para você, tá certo? E você tem aqui também a opção reverter curvas. Então, eu acho que já deu para você ter uma compreensão legal. As demais opções ao longo das videoaulas, para não embaralhar muito a sua cabeça e você não ficar muito confuso decorrente aí as explicações que eu dei sobre as opções que essa ferramenta traz, né? Nós vamos aqui pular para uma próxima que está inserida no menu desdobrável dessa mesma ferramenta, que é a ferramenta transformação de pontos. Como funciona isso? Buscando essa ferramenta, ele vai me mostrar o ponto âncora e eu posso colocar esse ponto âncora em cima de qualquer nó. Para que isso? Porque a partir desse nó eu posso redimensionar aqui a minha imagem. Eu posso redimensionar e diminuir ao mesmo tempo. Posso rotacionar e o meu nó vai ficar fixo ali, tá certo? Ó, então olha que bacana, ó. Muito legal, né? Então eu posso aqui rotacionar e diminuir. Às vezes você vai pensar, pô, mas a ferramenta seleção também faz isso. Faz, mas ela faz estático. Você não consegue redimensionar e rotacionar ao mesmo tempo, né? Você não consegue também movimentar aqui. Você tem que manualmente colocar o ponto no lugar aqui para você conseguir fazer essa rotação fixa aqui, né? Então essa é a diferença, tá certo? Então olha aí, ó, você ou rotaciona ou redimensiona aí a sua imagem. Você, com essa ferramenta aqui, você consegue manipular aqui o ponto âncora e também fazer essa rotação facilmente, beleza? Então é assim que funciona, bem simples. Espero que tenha dado para você entender a ferramenta. Caso você tenha alguma dúvida, assista o vídeo novamente, anota algumas opções aí que você esqueceu
que você não sabe como funciona, né? E volte a rever elas aqui daqui a meia hora, depois você reveja ela daqui a 5 horas, depois no dia seguinte você dá uma passada por ela e eu tenho certeza que você vai memorizar fácil, fácil, fácil. Beleza? Então é isso, galera. Confere aí a sua inscrição, compartilhe o vídeo para que outras pessoas, assim como você, tenham a oportunidade de estar participando aqui das nossas aulas e também, cara, comente, muito importante seu comentário, para eu saber o que você está achando, né? Para eu saber sobre sugestões de aula. Então deixa o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? E o seu like maroto, que ajuda demais aí o canal. Galera, então é isso, muito obrigado, fique ligado nas aulas aí do Affinity Design, nós vamos arrebentar com essas aulas aqui e eu tenho certeza que você vai destruir esse programa depois que terminar aqui todas as aulas sobre Affinity Design no canal. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.